Boa! E aí, gente? Eu vim falar hoje para vocês sobre transformação, mudança. Você sabia que seu casamento pode mudar? A sua vida pode mudar? As pessoas que estão à sua volta podem sentir a mudança? Você pode mudar? Você pode ser uma pessoa melhor? Você pode mudar a situação financeira da sua casa, você sabia? O homem que está aí dentro, ou a mulher que está aí dentro, também pode ser uma pessoa diferente. Você sabia? Olha só, eu não tinha esse sorriso aqui. E agora eu tenho. Eu pesava 83 quilos e hoje eu peso 70. Você sabia que você também pode mudar? A minha conta no passado ela já chegou a não ter nada, já teve menos. Tudo na vida da gente pode ser mudado. Só que sabe o que a gente precisa de verdade? A gente precisa entender que tudo na vida da gente é um processo. E esse processo, ele sai de uma estaca do ponto A para o ponto B. Porque existem várias pessoas na vida que querem uma mudança. Vou te dar um exemplo bem simples. Você começa a academia para ganhar músculo, às vezes para perder peso, e você desiste na metade do caminho. Por quê? Porque a transformação dói. Muitas pessoas querem mudar, mas a transformação dói. E aí elas acabam rejeitando aquele novo processo, aquele novo hábito. Eu sei. Às vezes acordar de madrugada para orar, acordar de madrugada para poder fazer uma atividade física às 5 da manhã é dolorido. Eu sei como que é isso. Várias vezes eu tive que fazer isso. Só que para a gente mudar o nosso interior, a nossa pessoa, a gente também tem que estar preparado. Sabe por quê? Porque o ponto principal, chave da mudança que eu vou revelar aqui para você agora, não é sobre você mudar para alguém. Não é sobre você mudar por uma pessoa. O ponto principal da mudança é quando a gente está indignado com as coisas que estão acontecendo em nossa vida. E principalmente do homem, quando nós encontramos na frente do espelho e falamos assim: como que eu posso mudar? Por que que eu estou aqui nesse momento? Por que que eu estou nessa virada de chave? Por que que eu estou nesse casamento? Por que que eu estou em algum lugar? Por que que Deus me fez isso? Por que que eu estou naquele trabalho? Por que que eu tenho esses filhos? Você já parou para pensar nisso? O ponto de virada de chave depende só de você. Sabe por que que eu estou falando isso? Porque hoje eu auxilio pessoas, homens, a poder terem a transformação. Só que a mudança principal, no primeiro dia eu já falo, a mudança só vai partir de você. Se você tem que levantar cedo, fazer uma atividade física, só vai depender de você. Tem pessoas que escutam do médico: se você não parar de engordar e não fazer uma atividade física, você vai morrer. E a pessoa, ela vai, não é fácil. E aí, por livre, espontânea pressão, com a pressão dessa que o médico coloca, ela vai todos os dias. Ela acaba ficando, deixando de ser uma pessoa sedentária. Só que depende dela. Às vezes pode ter a mulher, a companheira do lado para acordar a pessoa, para falar, para incentivar. Só que não adianta ter incentivo próximo de você, pessoas falando com você, se você realmente não pegar no seu coração, dentro do seu coração, e falar assim: eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou ser uma pessoa melhor. Porque você precisa ser uma pessoa melhor, mas sabe quem que vai fazer isso? É você. Só que sabe qual que é o problema da maioria dos homens e mulheres, e principalmente casais que a gente mexe, pessoas que querem mudar também de situação financeira, é que elas não querem de verdade mudar por elas. Elas querem mudar pelo outro. Porque num relacionamento acontece, sabe o quê? De mulheres ou de homens, eles estão querendo mudar quando tudo já está perdido. Eles estão querendo mudar quando as coisas já não estão do jeito que eles esperavam. Quando o homem perde a família e se entende de verdade que perdeu, que tinha tudo, e que às vezes o dinheiro que ele correu atrás, ele chegou um momento que ele viu que ele falou assim: nossa, eu vacilei, eu perdi tudo que eu tinha. E aí nesse momento que ele descobre que ele perdeu tudo que ele tinha, sabe o que acontece? Ele resolve mudar de verdade, porque aí ele já está no fundo do poço. E muitas pessoas precisam do fundo do poço. O quanto de pessoas eu ouvi essa semana e semana passada, de homens e mulheres, tá? Que vêm atrás de mim e da minha esposa, na mentoria de casais, que eles falam assim:
Eu voltei até para a igreja. Nós estamos largando, ou já largamos, mas estamos na mesma casa. Meu esposo ou minha esposa foi embora. Eu voltei até para a igreja. As pessoas acham que igreja é um momento de reconciliação ali com Deus, e pode ser. Só que na verdade é o seguinte: quando você chega no fundo do poço, você lembra de uma coisa. Por quê? Porque nada mais está dando solução. E aí, quando você teve indícios durante a sua vida inteira, e aí, Jones? Quando você teve indícios durante a sua vida inteira que o seu relacionamento estava aí você lá na frente, quando tudo acaba, que você lembra que perdeu a mulher, ou perdeu o homem, perdeu os filhos, e aí você lembra que tinha uma casa, que tinha uma vida boa, poderia não estar milionário, mas está numa situação financeira legal, e aí você lembra que perdeu, que tinha tudo. Graças a Deus eu não tive que chegar nesse momento de perder tudo para poder acordar, mas infelizmente algumas pessoas elas só acordam quando não tem mais jeito. E aí às vezes elas ficam melhores para outras pessoas. E eu trato de relacionamento, e sabe que é o código principal do relacionamento entre pessoas? O código principal do relacionamento é que Deus, ele fez o homem e a mulher e ele uniu, e aí ninguém mais separa. Então o casamento é para a vida inteira. Não existe a oportunidade, não existe a separação. O casamento, a sua esposa, o seu esposo, não é um liquidificador velho que você deu pau, você vai lá e compra um novo na Casas Bahia, na onde você for comprar. Não existe essa oportunidade, entende? Então assim, o que a gente tem que fazer? É consertar. Felizmente ou infelizmente, o casamento existe ferramentas da onde você pode consertar. Homens, existem ferramentas da onde consertar. E o que tem de homens que estão num jeito que não sabe para onde ir, não sabe se posicionar, independente de idade. Olha, acabou de chegar uma mensagem para mim escrita assim, ó: preciso de restauração no meu casamento. Então assim, ó, eu te falo de coração, existem homens de 50 anos de idade que não sabem se posicionar, que entenderam que precisam de uma mudança e não sabem para onde ir. Existem jovens de 20 que não sabem o que fazer. Por quê? Porque não tiveram esse tipo de criação em casa. Ele não sabe se posicionar como um cara de verdade, um pai de família. E aí vem essas pessoas para poder estar junto com nós. Não é ou não é, Jones? Então, existem pessoas no meio da vida que ela para no momento e fala assim: poxa, eu não sei mais para onde ir. E mulher também, porque a nossa população está muito fragilizada. E o celular, não é esse aqui, mas finge que é um celular. O celular está acabando com o neurônio das pessoas. E a gente fica só ali. Hoje mesmo eu preparei um post, porque o maior problema de todos os relacionamentos, um dos maiores problemas não é infidelidade. Um dos maiores problemas no relacionamento é falta de comunicação. E hoje ele está sendo substituído, porque ele vem junto com o celular. Porque todos os casais que vêm atrás de mim reclamam que o esposo ou a esposa fica muito no celular. Então o celular, ele acabou a pessoa se fechando num mundo do qual não se conversa, não tem diálogo. O meu sogro e minha sogra estavam aqui falando a mesma coisa, que eles, eles também têm essa dificuldade. Todos nós temos, mas o que a gente precisa? É se policiar. E às vezes do homem, como sacerdote da casa, como pai de família, como o cara provedor, que tem o respeito da esposa, que tem que se ter, tem o respeito dos filhos, o cara tem que se posicionar. Por que não fazer o dia? Hoje é o dia sem digital, dia sem televisão. Sabe qual que é o problema? Igual eu acabei de falar no começo da live, o Jones não ouviu. A mudança depende só de você. Eu posso falar para um monte de homem o que tem que fazer, mas você vai fazer? Entende? Eu já fiz homens aí correrem corridas, porque ele queria muito fazer uma atividade física. Eu falei assim: cara, começa a fazer uma atividade física. Só que assim, eu não vou acordar o cara para ir. Eu não vou pegar no pé dele e falar, posso até mandar mensagem, mas eu não vou pegar as pernas dele e correr por ele. Eu não vou pegar um homem e falar assim: aconteceu uma discussão agora na sua casa, vai lá e pede desculpa. Sabe por quê? Porque eu não estou junto. Mas assim, a instrução é passada. Essa semana eu estava com um casal e o cara tem 55 anos e a mulher tem 45. Eles estavam numa discussão, que é uma discussão desse tamanhozinho, que se vira um transtorno durante anos, de 30 anos de casado. Aí você vê aí, 20 e poucos anos de casado, aí você tem uma noção. A mulher não quer que coloque a panela com comida dentro da geladeira. E não são pessoas que falar assim, humilde não, que é pobre, alguma coisa do tipo. Não, ela gosta da geladeira organizada.
E aí você vai falar para um cara de 55 anos, falar assim, o que te custa pegar as panelas, tirar a comida e colocar numa Tupperware? O que te custa para você ver sua esposa feliz? Toda mulher tem um empecilho, cara. Todo homem também tem. Não é legal? Eu já falei pra minha esposa, eu falei assim, eu me sinto amado na hora que eu saio do banho e tá minha cueca ali e meu short pra eu vestir de noite, pra ficar em casa. E a minha esposa, o que ela faz? Ela faz todo dia? Não faz. Mas a hora que ela faz, ela lembra. E aí eu dou um grito, te amo, amor. E aí ela já falou pra mim também, falou, ó, eu não gosto que coloca toalha no box do banheiro. Eu gosto que coloca nesse negócio de toalha aqui, coloca aqui. Toda vez que eu coloco lá naquele lugar, que ela sabe quando que eu descobri isso? Depois de 15 anos de casado. Eu vou lá e coloco, sabe por quê? Porque na hora que eu jogo no box do banheiro, que é o normal, eu faço no automático, igual escovar dente, eu tiro e coloco lá, e aí sabe o que ela olha? Ela se sente amada. Por quê? Porque ela sabe que eu tô fazendo por causa dele. Porque pra mim tanto faz, se tiver no trinco da porta, se tiver no box do banheiro, se tiver pendurado no ganchinho, pra mim tanto faz. Não vou falar aqui em cima da cama porque eu também não gosto, mas alguns homens, para ele tanto faz estiver em cima da cama. Só que quando a gente começa a ter respeito e amor pelo outro, a gente começa a mudar pelo outro. A gente começa a fazer pelo outro. Aqueles mimos que às vezes a esposa da gente quer, aquelas coisinhas que você fala, fui na rua, peguei uma florzinha. Poxa, ela se sente amada, são as pequenas atitudes que mudam. Só que assim, ó, eu consigo dar todas as dicas para um monte de gente, tanto para homem quanto para mulher. Só que de verdade, só muda quem quer. A transformação ela vem de dentro. Eu não mudei porque minha esposa ficou falando. Eu mudei porque eu senti necessidade de mudar. Eu preciso ser outra pessoa. Eu preciso ser um novo homem, entende? E a gente às vezes para virar um novo homem a gente precisa assumir riscos. A gente precisa assumir coisas que a gente nunca fez na vida, para a gente provar para nós mesmos que nós damos conta, porque assim, ó, às vezes a gente se sente falho, às vezes a gente se sente ali um bagaço. Quantos homens eu mentoreio aí e falo com os caras, esses dias eu recebi uma resposta, uma mensagem de um cara falando assim, falou, irmão, eu tô me sentindo um caco, tô me sentindo um lixo hoje, tal, e o casamento do cara tava bem, eu falei, já te ligo, eu senti assim, um espírito de suicídio. Liguei e o cara falou assim, cara, não tá dando certo, financeiro da casa, e o homem tem essa preocupação. E o que a gente tem que fazer? Cara, calma, vamos controlar. Por quê? Porque a gente quer mudar, só que a gente vai passar desafios. Não existe, se você quiser ir na academia e quiser ficar fortão, se você não se esforçar, você não vai ficar. Eu tô indo na academia, eu não tô tomando produto nenhum e eu não tô lá para ficar musculosão, mas na hora que eu quiser ficar, é aumentar o treino, aumentar pelo menos mais 40 minutos, não falhar nenhum dia, ir todos os dias, comprar um whey, comprar um BCAA, creatina todo dia, ômega 3, existe várias outras coisas que a gente vai ter que fazer, só que o que a gente vai precisar? É implantar um chip na cabeça da gente e virar uma chave. Essa é a realidade que ninguém quer. As pessoas querem tudo com facilidade. Quando a gente fala do setor de investimentos, que eu mexo, a pessoa quer ficar rica da noite pro dia. E aí o que ela quer? Na verdade parece que ela quer uma pirâmide financeira. Que eu falei, cara, não conheço, que vai te deixar milionário com R$1.000 aí em um mês, em um ano. Não existe. Então assim, as coisas são construídas devagar. As coisas são construídas devagar. A casa da gente, às vezes tem gente que pega a casa com muito sufoco. Essa casa que a gente pega, às vezes nós vai construindo um cômodo, passa 2 anos, faz outro cômodo, faz uma área. As coisas são assim, nada é de um dia para noite. Por que eu te falo? Porque existem homens que vêm atrás de mim e falam assim, eu preciso restaurar meu casamento. Quantos anos tem casado? 30 anos. E aí, largou tem quanto? Tem 1 semana. Aí eu falei assim, e aí? Eu ficava falando, mas em 1 semana não resolve esse problema? Eu falei, cara, às vezes nem 2 meses, que a minha mentoria é de 2 meses. O principal começo. Eu falei, cara, não resolve em 2 meses. Você tem 30 anos dentro com um problema, você quer resolver em 1 semana? Não se resolve. E aí você tem que entender que a culpa disso tudo é sua no final das contas. E aí quando eu falo para alguns homens, dói, machuca, porque eu também ouvi. Se minha esposa está infeliz, a culpa é minha. Se meus filhos
estão desviados, se está em algum lugar, a culpa é minha e eu assumo a culpa. E aí, a partir do momento que você assume a culpa da sua casa, que às vezes o seu filho está mal criado, o seu filho está falando mal para alguém, está fazendo chacota com os outros, aí você fala assim, a culpa é sua, eu não instruí direito. Em que momento que eu falhei? Não tem problema você falhar, todos nós somos falhos, só que tem problema você continuar permitindo o erro. Entende? Não se posicionar dentro de casa. Quantos homens que eu conheço que estão no... que as mulheres vêm falar assim, meu marido é um... Eu vou falar até pra você a palavra que se usa. É daquela fruta que o macaco gosta, velho. Seu marido é um banana. A minha esposa falou pra mim ontem, amor, pega uma banana, descasca e fala assim, sabe qual que é a diferença da banana e você que tá me assistindo? É que a banana não fala mal da esposa. É que a banana não humilha a esposa. É que a banana, ela realmente não faz mal aos filhos. É que a banana, ela não fala asneira dentro de casa. E ainda se serve para comer a banana e encher a barriga. E eu vou falar uma coisa para você. O que existe de homens banana dentro do relacionamento, de toda idade. Cara que maltrata, que faz. E eu assim, ó, não tenho problema nenhum. Sabe por quê? Porque eu olho para trás e eu vejo muita semelhança com o que eu já fiz. Nós todos estamos aqui para se tornar pessoas melhores. Só que tem uma diferença. Eu saber que eu sou um idiota e você não saber, não aceitar que você é um idiota. Porque no final das contas somos todos idiotas. Só que existe uma diferença. Um idiota que descobriu que é idiota e precisa mudar 0,01% todo dia. E um idiota que todo mundo sabe que ele é um idiota e ninguém vai saber. E ele nunca vai saber que ele mesmo é um idiota na hora que olha na frente do espelho. Porque você saber que você é um mau marido, que você é um mau pai, e você trabalhar nisso todo dia para resolver, você quer saber de uma coisa? No final das contas, até Jesus voltar, nós vamos ter coisa para mudar em nós mesmos ainda. Nós vamos todos os dias ser melhor. E se você tiver a graça de Jesus voltar, e você tiver com 80 anos que está assistindo aqui, e você presenciar, você ainda não vai estar pronto, sabe por quê? Porque todo dia nós vamos estar mudando. Você pode ter de 80 a 81, você vai passar um ano, você vai mudar, você vai aprender alguma coisa. E assim, só não faz quem não quer. E aí tem muita gente que está estagnada no serviço, estagnada no relacionamento, está estagnada de tudo que é jeito na vida. E aí a vida não vai para frente, ele não sabe por quê. A gente fica rodando, patinando em círculos, principalmente quem está no CLT, fica ali patinando em círculos. Algumas pessoas conseguem prosperar, algumas pessoas conseguem fazer acontecer as coisas, só que uma coisa é fato, no relacionamento, ó a Raquel entrando aí, no relacionamento necessita da mudança constante de verdade. No relacionamento necessita de dentro, da gente mudar por dentro, porque a gente mudar por causa dos outros não funciona. Você tem que mudar por causa de você mesmo, não é por causa do seu esposo, não é por causa da sua esposa. Se você precisa emagrecer, se você precisa ir numa academia, se você precisa fazer uma atividade física, você vai mudar por causa de você. Existem formas concretas de você mudar quando você encontrar a sua paz verdadeira, o seu propósito. E isso é uma conversa espiritual. Então, assim, quando você descobrir de verdade o que você precisa, as coisas ficam mais fáceis. Quando você descobrir de verdade o que você está fazendo aqui na Terra, as coisas ficam mais fáceis para você. Porque tudo que você está fazendo aqui hoje, às vezes pode não fazer sentido. Mas, quando você começa a descobrir o que você está fazendo, aí, meu amigo, as coisas fazem sentido. Você faz sentido, entende? Algumas coisas fazem sentido para você. Porque a mudança, gente, não pode partir de outras pessoas. A mudança, ela tem que partir do seu coração, do seu interior. Porque eu falo porque tem homens que chegam em mim, tem mulheres que chegam na minha esposa e querem mudar de verdade. Você até sente que a pessoa quer mudar, só que ela acha que a mudança vai ser do dia para noite. E eu não posso enganar ninguém. Eu tenho que falar assim, ó, a mudança, ela vai ser o resto da vida. Todo dia a gente vai ter que ser melhor. É igual a gente começa a ler um livro. Se você ler o livro, chegar na página 300 e você voltar para a primeira e todo dia você ler uma página, significa que você vai ficar 300 dias lendo o livro.
Você pode ficar 10 anos lendo esse livro que você vai ver que tem umas coisas, eles falam, onde é que estava isso aqui escrito antes? Por quê? Porque todo dia nós também mudamos o nosso intelecto, a nossa pessoa, e aí você vai vendo coisas novas. É igual ler a Bíblia. Você fala, eu li isso aqui, hoje fez sentido, por que aquele dia não fez sentido? Entende? E aí, existem pessoas que acham que a mudança vai ser do dia para a noite, mas ela não é. Obrigado vocês que participou, espero que esse vídeo tenha tocado no seu coração. Eu vou mandar esse vídeo para alguns mentorados, que vai ficar gravado. A maior intenção foi essa, de mandar para eles, e que sirva, que toque no coração de vocês, que esse vídeo faça você entender realmente que algumas coisas precisam ser mudadas. Algumas coisas, elas têm que ser mudadas, mas tem que partir daqui de dentro. A gente fala da boca para fora não funciona. Às vezes a gente fala coisas mal da boca para fora e a gente se arrepende. Só que não tem problema se arrepender. O problema é você fazer de novo amanhã. E depois da manhã. E depois da manhã. Entendeu? Fica essa dica para você aí. Um abraço e até mais tarde. Agora vamos voltar a fazer live. Valeu? Até mais!